Você fez bingo! Ei, Matheus, ó. Matheus ganhou. Assim, ó, pra saber que é um prêmio muito grande. É, Vai lá. Aí, Marco, vira pra cá. Vai dividir o chocolate com o Marco, Matheus? Tem que dividir. Vai dividir ou não? Eu marquei junto com Você deixa que ele escolheu o que ele mais gosta. Aê! Aê! Aê, meu garoto. Quer fazer um discurso? Quer fazer um discurso? Você vai dedicar a quem esse presente aí, Domingo? Não, zero. Foi o primeiro que saiu, foi? Ou são mais gente? Foi o primeiro que saiu? Ah, é? Tela cheia foi o primeiro. Ele foi o primeiro. 29? É porque saiu do lugar. Valeu, cara.